Olá, bem-vindos ao simpósio Desafios Brasileiros no Atual Contexto Internacional. Esta é uma promoção da Fundação Maurício Grabois, com o escopo de investigar os principais desafios e oportunidades do Brasil em direção a um novo ciclo de desenvolvimento soberano. Isso se dá num cenário global de instabilidades e incertezas. Ao longo de 4 semanas, nós reunimos pesquisadores e estudiosos nesses temas. O vértice do esforço foi desenvolver perspectivas de lutas para superar a dependência e a condição periférica do nosso país, promover o desenvolvimento, a soberania, a democracia e o progresso social. Eu agradeço profundamente aos que tornaram possível este simpósio, em especial a todos e todas que aceitaram o nosso convite a participar como expositores e moderadores convidados, bem como aos integrantes dos 9 grupos de pesquisa da Grabois. Temos certeza de que estas mesas contribuirão para elevar o debate estratégico na esquerda brasileira e entre as amplas forças progressistas. Nós precisamos construir, juntos, caminhos para um novo projeto nacional de desenvolvimento no Brasil. Ansiamos que esse projeto galvanize a luta dos brasileiros e brasileiras para empreender as grandes mudanças que a nação necessita. Muito obrigado. Boa noite. Eu sou Ilka Bichara, sou diretora de formação da Fundação Maurício Grabois, sou professora também da Universidade Federal da Bahia, e hoje estou responsável por coordenar essa sessão. Então, estamos reunidos aqui, como o Walter falou, para dar continuidade à primeira parte do simpósio da FMG, cuja mesa 1 realizamos ontem. O simpósio, como dito pelo presidente, está organizado em 2 partes. A primeira, Desafio Brasileiro no Atual Contexto Internacional, composta de 9 mesas, e a segunda parte, Desafios Brasileiros em direção ao novo ciclo de desenvolvimento soberano, que contará com mais de 8 mesas. Ao todo, nosso simpósio será composto de 17 mesas no total, sob responsabilidade dos grupos de pesquisa da Fundação Maurício Grabois, seus coordenadores e da diretoria da Fundação Maurício Grabois. Hoje, iniciamos com a mesa 2, que está sob responsabilidade do grupo de pesquisa Observatório Internacional, que tem como coordenador o Ricardo Abreu, e o tema dessa mesa será Sul Global, Multipolaridade e Multilateralismo, Contradições e Tendências. Para tratar desse tema, nós temos 3 professores convidados e temos um moderador. Os convidados são o professor Paulo Fagundes Vincentini, escritor e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Gilberto Maringoni, professor associado do Bacharelado em Relações Internacionais e membro do corpo docente do Programa de Pós-Graduação de Economia Política Mundial da Universidade Federal do ABC, é doutor em História Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, é autor e organizador de 16 livros, inclusive com indicação ao Prêmio Jabuti. Foi bolsista de pesquisa em várias instituições e é editor da revista Desafios do Desenvolvimento. O professor Ronaldo Carmona, doutor em Geografia pela Universidade de São Paulo, professor de Geopolítica da Escola Superior de Guerra, coordena o Núcleo de Defesa e Segurança Internacional do CEBRI, Centro Brasileiro de Relações Internacionais, e é membro do seu Conselho Consultivo. Foi chefe de planejamento do Ministério da Defesa entre 2015 e 2016. E como mediador, debatedor, teremos o jornalista José Reinaldo Carvalho, que, além de jornalista, é editor internacional, escritor, membro da Comissão Política Nacional e do Comitê Central do PCdoB, presidente do SEBRAPAGE. Então, cada expositor terá 20 minutos para fazer sua apresentação, e o moderador terá 12 minutos para fazer sua apreciação, suas questões, polemizar dentro do possível. E todos, eu peço, devem se empenhar para cumprir rigorosamente o tempo de cada exposição. Após o moderador, nós retornaremos aos expositores para que eles respondam às questões e apreciem aquilo que foi falado pelo Zé Reinaldo. Então, vamos começar, Então, eu passo a palavra ao professor Paulo Fagundes Vicentini,
para que faça a sua apresentação pelo tempo de 20 minutos. Bom, muito boa tarde. Agradecer o convite para discutir esse tema, e que nos últimos tempos, nos últimos meses, poucos meses, adquiriu uma relevância enorme, dado o início do mandato, do segundo mandato do presidente Trump nos Estados Unidos. O que eu posso dizer sobre esse tema, do Sul global, que eu chamo de Sul geopolítico, não uso essa denominação, ainda preferiria terceiro mundo, como antigamente, multipolaridade, multilateralismo e contradições e tendências. O primeiro ponto a destacar é o seguinte: com o colapso da União Soviética e do socialismo no leste europeu, se criou um vácuo de poder no plano internacional. Normalmente é atribuído assim, a ideia de que houve uma vitória norte-americana na Guerra Fria, mas, de fato, o que aconteceu foi mais um colapso do outro lado, porque os Estados Unidos não vinham também com uma boa performance naquela época. Se criou um conceito que se popularizou rapidamente, eu não sei exatamente quem teve a infeliz ideia de chamar de unipolaridade. Unipolaridade é uma questão que, do ponto de vista teórico, metodológico, é contraditória e inexistente, ou seja, para ter polo, tem que ter dois lados, pelo menos. Então, na verdade, muito mais ocorreu foi um vácuo de poder. Esse vácuo de poder ele deu uma ilusão de que se abriria aí uma nova ordem internacional, e que já sabemos muito bem que é a ideia da globalização neoliberal se tornando assim um vetor da organização da sociedade internacional. Inclusive, vamos dizer assim, os temas estratégicos, a geopolítica, as questões de defesa, elas caíram para um patamar quase de esquecimento por uma década. Foi necessário que houvesse o 11 de setembro, os atentados em Nova York e em Washington, para que esses temas retornassem, porque tudo era explicado na base dos mercados, ou seja, da integração dos mercados, da liberalização econômica, e de, vamos dizer assim, de um recuo, uma pressão para o recuo de qualquer forma de intervenção dos Estados na economia. Eles deixaram de ser um pouco atores. Esse período, apesar dele ser mostrado, essa primeira década, primeira e um pouco da segunda década, ou seja, a última do século XIX, do século XX, e a primeira do século XXI, ela foi mostrada como uma época, vamos dizer assim, de avanços e de conquistas, por parte das grandes potências ocidentais, particularmente dos Estados Unidos. Agora, se nós vamos ver em detalhe, a maior parte das ações empreendidas foram mal sucedidas, na Somália, no Iraque, primeiramente, depois novamente no Iraque, uma década depois. O Afeganistão, então, vamos dizer assim, vai ser um caso emblemático de insucesso, e assim muitas outras iniciativas daquela época. Então, enquanto se falava nessa ideia de uma unipolaridade, que, vamos dizer assim, os Estados Unidos tinham um poder maior, e para isso sempre se recorre a uma série de dados que são bastante questionáveis hoje em dia. Em primeiro lugar, o PIB. Qual é a maior economia? Então, é o país que tem o poder econômico. Agora, isso é calculado em cima de alguns indicadores que mudam muito de um lugar para outro. Ou seja, se nós olharmos a estrutura da economia americana, há uma série de itens que contam ali e que não é de fato produção. E outros países que aparentemente têm um PIB menor,
ele tem, vamos dizer assim, naqueles indicadores que são fundamentais para o desenvolvimento, ele tem uma performance melhor. Se recorre um pouco ao PIB, de poder de paridade de compra, né, que já melhora um pouco a base de cálculo. Duas coisas aconteceram nesse período, enquanto, vamos dizer assim, havia uma ideia de que o Ocidente ia, né, e particularmente os Estados Unidos, conduzir a formação de uma outra ordem internacional. A primeira questão é que não se observava o fato de que um novo ator entrava no cenário mundial. Vamos chamar assim de Islã combatente, né? Ou seja, os movimentos islâmicos surgiam, né, e se consideravam, inclusive, vencedores, né, teriam vencido a União Soviética na Guerra do Afeganistão, teoricamente, né, e se viam, vamos dizer assim, empoderados. Né, e não se prestou muita atenção, porque isso aí não está vinculado a um país especificamente, a uma potência, é uma forma mais fluida de atuação internacional. Outra questão que também não se prestou muita atenção é que a China, depois de Tiananmen, e as sanções que sofreu, que haveria alguma mudança de regime na China, e que a sua economia também estaria, vamos dizer assim, comprometida para os próximos tempos. E o que aconteceu gradativamente foi o contrário, né? A China, ela continuou crescendo, ela se transformou, se adaptou, né, e vai gradativamente se expandindo. Tá? Na verdade, o que estava ocorrendo nesse momento é a formação, vamos dizer assim, eu escrevi um artigo em 2019 que chama Os Eixos do Poder Mundial. E eu procurei ali caracterizar quais eram, né, porque as pessoas sempre têm assim, o centro da economia mundial capitalista é o centro de poder do mundo. Na verdade, isso não é bem correto. Tá? Então, a divisão que eu propus é a seguinte: o primeiro eixo, né, seria o eixo militar rentista anglo-saxão líder. Né? O que quer dizer isso? Quer dizer, os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá, a Austrália e a Nova Zelândia. São os países, vamos dizer assim, com a população etnicamente europeia, que fala inglês e que fez parte do Império Britânico, né, e que montam assim uma espécie de comunidade, né, muito unida, não só por conta da herança cultural, mas principalmente pela aliança nas grandes guerras do século XX, as duas quentes e a Guerra Fria. Né? E ele é um eixo militar rentista pelo seguinte: o poder militar efetivamente está nesse bloco, especialmente nos Estados Unidos, tá? Mas esses países eles já se encontram numa fase rentista, ele não é mais um capitalismo de produção, embora ele se concentre em algumas, vamos dizer assim, produtos de alta tecnologia, né, o que nós vemos é uma desescalada da economia real, né, e o ingresso numa economia financiarizada, né, basicamente isso. Então, eles vivem, vamos dizer, de renda. Mas eles controlam também organizações internacionais, eles têm um compartilhamento, por exemplo, da área de inteligência, né, e assim por diante. São as grandes potências marítimas lideradas pelos Estados Unidos. Um segundo seria o eixo industrial desenvolvido semi-soberano, que seria o quê? A União Europeia, né? Europa sem o Reino Unido, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, né? Que são, vamos dizer assim, aqueles países que são países capitalistas desenvolvidos, nos quais a atividade econômica industrial é predominante. Né? Então, principalmente a Alemanha, Japão, os tigres asiáticos, né? Um pouco a França, são países que, vamos dizer assim, têm uma economia industrial. Porém, esses países têm, chamei de semi-soberano, né? Pelo seguinte: embora eles sejam países desenvolvidos, eles não gozam de soberania plena. Né? Por quê?
porque eles são os derrotados da Segunda Guerra Mundial. Eles foram derrotados, foram ocupados e reconstruídos como estados vassalos. Tá? Muita gente acha assim, o Trump pode ter uma série de defeitos, né? Ele é um homem que enxerga as coisas pelo prisma empresarial, né? Mas acho que ele ajudou a academia a sair de certas discussões etéreas, desfocadas da realidade, quando ele simplesmente chega e mostra para a Europa o que ele é capaz de fazer e o que a Europa vai fazer para reagir a isso. Né? Então, esses são países que têm, inclusive, hoje, na configuração econômica, uma certa rivalidade com os Estados Unidos. A Boeing, a Airbus, o agronegócio americano com a política agrícola comum, europeia, né, financeiramente também, ou seja, eles estão nesse sistema, mas eles não têm poder, eles têm territórios, no seu território tem bases estrangeiras, etc. Tá? O único país que teria um diferencial seria a França, porque ela é membro do Conselho de Segurança da ONU, ela é reconhecida como potência nuclear, né? E ela tem uma indústria aeroespacial e militar própria. Só existem 3 no mundo, né? A americana, a russa e a francesa. Os únicos que têm, assim, desde o parafuso até o sistema de navegação mais complexo, né, dentro da sua. Travou. Aqui para mim está travado também. Ah, voltou. Voltou? Tá. Tá ouvindo, Paulo? Sim, estou ouvindo e estou vendo. Tá? Essas coisas sempre acontecem no momento da fala mais né, complicada. O eixo 3 seria o eixo industrial heterodoxo emergente semiperiférico, ou seja, são as potências tipo BRICS, não é só assim estar afiliado ao BRICS, mas tem aquele perfil da China, da Índia, da Rússia, do Brasil, da Turquia, do Irã, que são países que estão se industrializando, né, e buscam ocupar um lugar no plano internacional, né, em que o seu desenvolvimento econômico seja correspondido por um desenvolvimento, por um poder político correspondente. Tá? E o quarto eixo é o eixo agrário, mineral, energético e demográfico periférico, ou seja, o sul geopolítico, né? Os países que não têm essa condição de ser um país que esteja são países que não têm condições de estar entrando num desses blocos anteriores, né? Eles têm basicamente, vamos dizer assim, uma grande agricultura, tem minérios, tem fontes de energia e tem o crescimento populacional, tá? Que a Europa não tem mais, que alguns países da Ásia, inclusive, também não tem mais, tá? E os Estados Unidos sobrevive graças aos imigrantes, ele consegue ter um crescimento por conta dos imigrantes, e a região que tem o maior crescimento demográfico do mundo é a África. Tá? Então, esses países eles não têm ainda projeto próprio, não têm condições de alianças, não têm condições de defesa, e eles são um campo de disputa entre as outras potências. Agora, o fato de ter várias potências disputando essas regiões lhes dá um poder de barganha que não existia 30 anos atrás. Tá? Outro ponto importante, para ir caminhando aqui para os minutos finais, é o seguinte: nós temos que conhecer melhor os Estados Unidos. Tá? Tem um autor francês que eu recomendo muito que vocês leiam, que é o Emmanuel Todd, tá? E ele escreveu aí sobre a guerra, né, da Ucrânia, só pôde ser publicado no Japão, porque na Europa não foi possível publicar o livro dele, e ele publicou agora esse ano um outro livro, né, que é a Derrota do Ocidente, onde ele tem um capítulo muito interessante explicando assim a mutação da sociedade americana e a incapacidade, inclusive ele nos dá dados sociológicos, econômicos, etc., mostrando como é extremamente improvável que os Estados Unidos consigam voltar a ser uma potência industrial como no passado.
Tá? Eu recomendo fortemente o trabalho dele. E aí nós temos a elite americana está mudando, a percepção dela está mudando, mas existe uma competição entre duas formas de se projetar no mundo. Tá? Uma delas é a dos democratas e outra dos republicanos. Os democratas, eles acreditam mais numa dominação multilateral, tá? Ou seja, controlar os organismos multilaterais, influenciar os modelos políticos e econômicos e sociais de todo o planeta, né? Monitorando permanentemente e, então, dessa forma, vamos dizer assim, governando de uma forma indireta, porém, vamos dizer assim, todos os obstáculos são removidos rapidamente por intervenções militares. Curioso, mas os democratas são os grandes promotores das guerras, né, que acontecem. Às vezes até ela cai no início de uma administração republicana, mas ela estava já, vamos dizer assim, preparada. Já os republicanos têm uma visão diferente. Eles têm a ideia de que eles são os maiores do mundo e que entrar num organismo multilateral seria entrar num clube que pode votar contra eles, né? Então, eles têm um cálculo de custo-benefício e, de alguma maneira, se lembrarmos, por exemplo, a diplomacia dos 2 primeiros governos do presidente Lula, onde o Brasil teve uma atuação internacional, porque a agenda americana estava focada em outro lugar do mundo e houve aqui na América Latina uma certa autonomia para o exercício de uma diplomacia, vamos dizer assim, mais soberana e independente. A guerra da Ucrânia, que significou, tem na sua base, uma reação da Rússia que era contra um avanço gradual e muito bem planejado da OTAN. Tá? Então, vamos dizer assim, felizmente o secretário de Estado, Rubio, disse, há uns dias atrás, publicamente, que de fato essa tinha sido uma guerra entre a OTAN e a Rússia. Muito obrigado por ter dito isso, porque até pouco tempo nós não podíamos fazer essa afirmação sem que os jornalistas nos cortassem a palavra no meio da entrevista. Tá? Então, vamos dizer assim, e mais, a volta do Trump, tá? Com uma agenda desse tipo de mega negociação, tá? Vamos dizer assim, pedindo muito para ganhar um pouco menos, né? É a técnica de negociação. Tá? Ele está muito preocupado com a economia, ele prefere não fazer uma guerra militar contra a China, mas ir corroendo. E aí ele nos traz, vamos dizer assim, essa transição que houve, assim, vamos chamar assim, Covid, né? Biden, guerra da Ucrânia, e retorno do Trump, né? Ele nos traz, vamos dizer assim, se rompeu o ovo do qual nasceu, e isso é reconhecido pela administração Trump, que nós já estamos no mundo multipolar. Isso não é conversa de desenvolvimentista, isso não é conversa de gente de esquerda. Já é essa uma visão com a qual essa elite americana lida. E qual é a ideia que parece estar por trás das ações dele? E aí termina. Eu criei, assim, também, estou trabalhando, né, vamos lançar um livro aí dentro de um mês e pouco, sobre a guerra e sobre esse novo cenário, e o conceito que chama de multipolaridade instável. A multipolaridade, ela não vem como um clube onde se vai negociar coisas assim harmonicamente. Ela vem com o retorno de uma política de potências. E está se desenhando claramente um cenário de 4 grandes potências que vamos dizer assim, liderar esse jogo. Os Estados Unidos, evidentemente, a China, evidentemente, a Rússia, que atingiu um patamar de poder estar inserida nesse grande jogo, se preparou para isso, e a Índia, que também, vamos dizer assim, correu por fora, jogando com as contradições, se apresenta. Né? Infelizmente, o nosso país ele continua sem um projeto estratégico, ele continua dividido internamente, e essa divisão ela é muito bem instigada a partir de fora. Tá?
a gente observar uma série de fatores, assim, a gente vê que continuamente essa situação ela é alimentada. Por que ela é instável, né? Isso, sim, abre uma possibilidade para os países do Sul, né? A gente está vendo na África, por exemplo, um conjunto de países que rechaçou o domínio francês, o predomínio neocolonial francês, né? Uma série de lideranças jovens, militares, nacionalistas, né? E com uma agenda social também, né? E o mundo das sanções e dos confiscos, etc., né? de recursos, etc., levou a que esses países procurassem outros recursos, ou seja, a forma como a Rússia conseguiu se projetar durante as sanções para esse sul é impressionante. E a China trabalhando mais discretamente também, né? E a Índia não vai atrás. Agora, a gente observa que, embora a Rússia, e termino por aqui, embora a Rússia e a China, por exemplo, elas têm uma convergência forte, elas têm, sim, divergências, interesses que nem sempre são coincidentes, e da mesma forma a Índia com um ou com outro, né? Então, na verdade, eu acho que a administração norte-americana ela vai procurar ser o primo inter pares, né? Ou seja, o mais poderoso desses quatro atores da multipolaridade, e vai tentar jogar com rivalidades das outras e obter, vamos dizer assim, dentro de uma geoeconomia mais controlada, uma recuperação. Se isso vai dar certo, eu acho difícil, né? Acho difícil, mas isso depende não só da incapacidade americana, isso depende um pouco dos outros países saberem trabalhar e avançar. Então, por enquanto, essa multipolaridade ela não é algo assim que está tranquilo, pelo contrário, nós vemos, inclusive, o jogo, né, de alianças, nós vemos a Rússia, às vezes, ter que recorrer à Coreia do Norte, ao Vietnã, à Mongólia, porque, às vezes, a China não coincide numa conjuntura com o interesse que eles têm, por exemplo. Só para dar um exemplo, né? Então, vamos dizer assim, essas alianças elas são ainda muito flutuantes, né? E está se abrindo um campo aí que a gente tem que estudar e analisar com profundidade. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Paulo. Vamos ouvir agora o professor Carmona. Bom, boa noite. Agradecer aqui o convite da Fundação Maurício Grabois, cumprimentar aqui o presidente da Fundação, Walter Sorrentino, a Ilka, que coordena aqui essa mesa, o José Reinaldo, que também nós teremos aí o prazer de ouvir daqui a pouco, né? E os nossos colegas de mesa, né? O meu amigo professor Paulo Vicentini, que acaba de fazer uma brilhante intervenção, como sempre, e o professor Maringoni, que falará na sequência. Bom, de fato, né, eu concordaria com a ideia, né, de que nós vivemos, né, eu costumo dizer, na verdade, nos últimos 15 anos, né, ou pelo menos desde 2008, desde a crise financeira de 2008, o mundo ele vive uma série de disrupções em cascata, né, que inicia-se, né, portanto, com esse episódio, né, que abalou a própria estabilidade do capitalismo, e vai se sucedendo a um conjunto de fatores, né, que passa pela primeira eleição do Trump, pelo episódio da Covid, pela eclosão da guerra na Ucrânia, pelo retorno de Trump, né, e por um conjunto de fatores, então, que tem, na verdade, causado abalos sistêmicos na ordem internacional, em linha com uma redefinição da própria ordem mundial, né? Nesse sentido, que nós podemos observar, digamos assim, como o mundo, né, observa estupefato essas grandes alterações disruptivas, em especial essas que nós vimos de modo recentíssimo, ou seja, a partir da posse de Trump em 20 de janeiro, né? E eu acredito, né, que esse conjunto de disrupções em cascatas exigem, da nossa parte, uma reflexão nova, né, sobre os aspectos de mudança na ordem internacional. Acho que não basta, digamos assim, a gente querer olhar essa nova realidade
com as lentes do passado, né, ou com os velhos chavões, né? É preciso compreender essa realidade nova que se estrutura no cenário internacional. Bom, dito isso, né, eu acho assim que o tema da nossa mesa, né, Sul Global, multipolaridade e multilateralismo, contradições e tendências, né, nos exige, em primeiro lugar, fazer, claro, uma distinção conceitual, né, que a alguns pode parecer bastante óbvia, né, mas que é preciso fazer, primeiro sobre o que se trata quando nós falamos de multipolaridade, né? A multipolaridade ela tem a ver mais com o problema do equilíbrio de forças no sistema internacional, né? Ou seja, com os polos de poder que se estruturam em torno e que equilibram sistemicamente o mundo, né? Por definição, né, concordando com o que falou o Vicentini, a multipolaridade ela é instável, ela é móvel, né, exatamente porque as alianças no sistema multipolar elas não são exatamente fixas, né, elas são variáveis de acordo com a evolução do próprio equilíbrio de forças no sistema internacional. Uma outra questão, por óbvio, né, é quando a gente fala de multilateralismo, né, que nós podemos definir como uma cooperação entre as nações, visando atingir objetivos que, num determinado momento, se tornam universais, né? Universais, e não particulares de uma nação ou de outra, né? Na verdade, eu acho que nós podemos dizer que é bastante claro que existe uma relação bastante evidente entre multipolaridade, multilateralismo e a própria hegemonia no sistema internacional. Ou seja, nós não falamos de conceitos abstratos e separados em si, mas de conceitos que se relacionam diretamente com a hegemonia de turno no sistema internacional. Nesse sentido, é possível dizer o seguinte, que o multilateralismo ele é produto, né, ou ele ganha força quando um Estado ou um conjunto de Estados que, numa determinada época histórica, hegemonizam o sistema internacional e, portanto, impõem um conjunto de regras que estabelecem essa cooperação em torno desses objetivos universais, né? É o caso, por exemplo, do que aconteceu ao final da Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU, com a criação das instituições de Bretton Woods, etc. Ou o que aconteceu ao final da Guerra Fria, onde o lado vitorioso na Guerra Fria impôs uma certa ordem multilateral que convinha aos seus propósitos, digamos assim, de continuidade ou de prosseguimento da sua condição de vitoriosos no pós-Guerra Fria. No entanto, né, eu acho que também é preciso aqui uma outra questão conceitual que é importante observar, que, a despeito dessas definições de multipolaridade, e sobretudo de multilateralismo, é preciso saber que essa relação direta entre multilateralismo e hegemonia numa determinada época histórica, ela é bastante evidente, uma vez que o sistema internacional, ele, por definição, ele é anárquico, ou seja, ele é um sistema onde não há, digamos assim, fora de um contexto de um hegemon, né? Não há um conjunto de atores ou uma espécie de polícia do mundo que consiga estruturar a ordem internacional. O próprio conceito de ordem internacional ele é muito relativo e ele está vinculado, portanto, à hegemonia daquele período histórico determinado. Bom, e nesse período que a gente vive exatamente como me poupa até de falar aqui, porque o Vicentini caracterizou muito bem, que há um movimento, então, de reequilíbrio de forças no sistema internacional, exatamente esse reequilíbrio, ele é produto, então, do surgimento desse conjunto de polos estabelecidos ou potenciais, que exatamente criam as condições para a definição desse mundo multipolar, né? E, evidentemente, hoje já não está mais em questão, digamos assim, a existência desse mundo multipolar. Isso é um dado objetivo da realidade. Então, nesse contexto, né, digamos assim, de um reequilíbrio da ordem internacional, é que a gente observa exatamente a potência vitoriosa na Guerra Fria, os Estados Unidos,
buscando uma reorganização, ou, na verdade, produzindo uma reorientação da sua grande estratégia, em função, basicamente, da percepção de que a ordem mundial estruturada pelos Estados Unidos, vitorioso ao final da Guerra Fria, ela se tornou disfuncional, né, aos seus propósitos, aos seus objetivos de prosseguir ou prolongar, né, a sua hegemonia no sistema internacional, né, uma vez que o surgimento de um conjunto de novos polos de poder exatamente colocou em questão, colocou em xeque esse equilíbrio da ordem internacional e, portanto, faz com que os Estados Unidos ele passe a ser, em especial na primeira presidência de Trump, mas talvez antes disso, né, com alguns indícios antes mesmo de Trump, e, sobretudo, agora nesse segundo período da presidência do Trump, ser exatamente um ator, digamos assim, de conturbação do que resta de ordem internacional, no sentido de reorganizá-la em função dos seus interesses, né? Então, isso, digamos assim, é um dos aspectos mais de maiores novidades, né, em torno da ordem internacional, que é justamente, digamos assim, a criatura que organizou, né, ou que manteve a ordem internacional tal como ela saiu desse período na sua vitória na Guerra Fria. Ele é justamente o elemento que busca desestruturar essa ordem internacional em função da sua desfuncionalidade, ao seu projeto de manutenção da sua hegemonia. Bom, nesse contexto, né, e também tendo em vista o conjunto das disrupções que eu falava aqui ao início, na ordem internacional desde pelo menos 2008, né, é que nós observamos, né, em particular desde desse grave episódio da crise do capitalismo, uma crescente, digamos assim, centralidade do paradigma dominante, né, do paradigma de ideias dominantes ao final da Guerra Fria, que era, digamos assim, a promoção do neoliberalismo, né? Hoje, na verdade, você pode dizer que junto com a crise da globalização, junto com, digamos assim, essa mudança de chave conceitual, né, na qual, digamos assim, o que foi dominante durante 50 anos na história do capitalismo, né, mais recente, na história recente do capitalismo, que foi a ideia da alocação eficiente dos recursos, né? Por isso, deslocamento produtivo para a Ásia, né, contribuindo para a industrialização da China, né, por isso, movimentos de maior eficiência na alocação do capital. Isso tudo foi crescentemente ruindo, né, ao longo desses últimos 15 anos. E isso se aprofundou, né, no período mais recente, com os episódios da Covid, com os episódios da própria guerra na Ucrânia, com a crise da globalização e, portanto, das cadeias de suprimento, né? E tudo isso fez com que passasse a estar no centro, digamos assim, da preocupação, sobretudo das potências no sistema internacional, né, a ideia de que os países eles precisam construir capacidades nacionais para resistir aos choques exógenos impostos desde fora e que, portanto, os vulnerabilizam, né? Então, nós podemos dizer, né, que eu acho que essa é uma grande novidade, né, é que você tem um acentuado declínio do neoliberalismo como paradigma dominante do sistema internacional e uma crescente ascensão ou emergência de projetos nacionais, né, de projetos de natureza geopolítica, né, por parte das principais potências, né? Então, é nesse sentido que a gente precisa avaliar, creio eu, digamos assim, as tendências principais das potências que hoje polarizam, né, o que se espera seja a ordem mundial fruto desse grande embate que existe hoje no plano mundial, né? Do ponto de vista dos Estados Unidos, né, para além das caricaturas, das firulas ou coisas do tipo, né, está muito claro que o projeto da presidência de Trump é o projeto que ele chama de MEGA, né, que é exatamente o projeto de recomposição da sua hegemonia, né?
ou seja, é o que ele chama de fazer a América grande de novo, né? Essa é uma ideia que já vem sendo acumulada no establishment americano, pelo menos já há 3 ou 4 governos, mas que ganhou centralidade agora, no momento em que há um reconhecimento, digamos assim, em que a hegemonia americana do sistema internacional ela já não é absoluta, ou, pelo contrário, que hoje há uma convivência dessa nação que tem capacidade de poder realmente excepcional, sobretudo no plano militar, mas também no plano econômico e da inovação, mas que não consegue, em absoluto, dar as cartas do sistema internacional. E, portanto, nesse contexto de multipolaridade, o projeto americano é exatamente um projeto de recomposição da sua capacidade, do seu poder nacional. Então, assim que eu caracterizaria, digamos assim, a essência do projeto do Trump, para além das caricaturas, para além dos chavões, para além de questões que a gente pode, que a gente vê por aí no debate público. O fato é que essa reorganização, esse confronto da presidência do Trump com a ordem internacional estruturada ao final da Guerra Fria exige esse choque que nós temos assistido com o chamado Deep State globalista democrata, né? Ou seja, esse conjunto de instituições, né? O Vicentini falou muito bem, né? A tendência dos democratas de ter, digamos assim, uma predileção por um arranjo multilateral, né? Um multilateralismo agressivo, é verdade, mas uma postura multilateral onde privilegia a organização a partir das instituições internacionais e, objetivamente, para essa recomposição, o Trump está parcialmente desmontando esse deep state exatamente no sentido de reorganizá-lo, né? Ou seja, de colocar a serviço desse projeto de recomposição da sua hegemonia, ou do seu projeto de potência, né? A China, meus amigos, eu diria o seguinte, que também, né, a despeito de, obviamente, ser um país que tem um outro sistema social, um outro projeto social dirigido pelo Partido Comunista Chinês, com objetivos declarados de construção do socialismo, mas a China também aponta, do ponto de vista dos seus documentos de longo prazo, o objetivo de reconstrução nacional, né? Reconstrução em relação ao que a China foi, né, lá atrás, né, antes das guerras do ópio, né? Então, por isso que a direção chinesa fala de rejuvenescer a nação chinesa, né? Ou, como tem sido dito em documentos mais recentes, né, a ideia de se estabelecer como um país próspero, desenvolvido e poderoso até 2049, ou seja, até o ano do centenário da Revolução Chinesa. Então, o objetivo chinês também digamos assim, nuclearmente, um objetivo de recomposição da sua capacidade nacional, né? Isso se demonstra em todas as esferas, né? Vai desde a esfera industrial, passando pela científica e tecnológica, passando pela própria projeção de poder no sistema internacional. Agora, se nós vivemos um mundo com essas características, a gente pode se perguntar, muito bem, qual é um país como o Brasil, né, que está situado entre um dos grandes do mundo, do ponto de vista territorial, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de população, e, sobretudo, do ponto de vista das suas potencialidades, qual é o nosso objetivo de longo prazo, né? A exemplo desses que eu citei em relação aos Estados Unidos, à China, e poderia falar de outros tantos, né? Infelizmente, essa é uma questão, digamos assim, que do ponto de vista coletivo, nós não conseguimos responder na atual quadra histórica, né? Na verdade, nós, ao jogarmos fora, digamos assim, o nacional-desenvolvimentismo ali nos anos 80, né? Com o advento da nova república, nós não substituímos, digamos assim, esse projeto nacional que nos governou ali da Revolução de 30 até o final dos anos 70 e início dos anos 80, por um outro projeto de nação. Na verdade, pelo contrário, né? E nos últimos anos, né, em especial, o Brasil vive uma crise ininterrupta que causa uma forte, digamos assim,
desorientação nacional, uma forte desarmonia no que diz respeito aos objetivos de país, né? Os BRICS, né, evidentemente, ele tem se caracterizado como um importante ator do ponto de vista dessa tendência à multipolarização, né, sobretudo porque ele busca, digamos assim, a convergência dos projetos nacionais e a expressão, digamos assim, dos objetivos táticos, né, não estratégicos, táticos, do ponto de vista do Sul global. Bom, para concluir, eu queria apenas falar mais algumas questões muito breves sobre o Brasil, né? O Brasil, evidentemente, historicamente, por ser um país que tem escassos excedentes de poder, ele tem uma opção prioritária pelo multilateralismo, né? Há quem diga, inclusive, que o multilateralismo, na verdade, é a arma dos mais fracos, né? Ou daqueles que têm parcos excedentes de poder. E, portanto, o Brasil, que não é uma potência militar e nem econômica, ele busca, digamos assim, viabilizar a sua voz por meio do multilateralismo. Mas, ao Brasil, interessa em muito a configuração de um mundo multipolar, exatamente porque um mundo multipolar, ele permite uma diluição do poder e, portanto, maior margem de manobra para um país que tem escassos excedentes de poder nacional. Então, basicamente, essa é a visão que prevalece nas relações internacionais do Brasil, uma visão liberal sobre as relações internacionais, uma visão de funcionamento, de priorizar o funcionamento das instituições multilaterais, o que, evidentemente, se choca com aquilo que eu falava ao início, que é essa realidade objetiva de um sistema internacional, por definição, anárquico, por definição, hierárquico, por excedentes de poder que os países possuem para determinar as suas visões. Aliás, nós estamos vendo exatamente aqui, nós estamos às vésperas da chamada COP30, né, que é uma aposta do Brasil, uma reiterada aposta do Brasil nesses arranjos multilaterais, mas que, evidentemente, se choca com uma realidade do sistema internacional, que ela é eminentemente caracterizada pela geopolítica. Termino dizendo, né, que para o Brasil possuir uma capacidade de intervenção no sistema internacional, aonde sua voz e seus interesses eles sejam efetivamente colocados em questão, nós precisaremos acumular uma maior capacidade de hard power, né, de poder duro, né, seja ele na esfera militar, seja na esfera econômica. Infelizmente, hoje, nós não temos uma consciência coletiva no nosso país sobre a necessidade de superar essa, digamos assim, condição de um país desarmado, né, que é a realidade brasileira, né, onde, portanto, se revelam sérias limitações para o nosso país, digamos assim, exercer o seu poder. Então, eu concluo dizendo, né, que me parece, né, que essa realidade bastante disruptiva que nós vivemos no cenário internacional exigirá, nos próximos anos, um esforço de atualização do que a gente pode chamar de grande estratégia brasileira, ou de como o Brasil, digamos assim, vai se inserir de uma forma mais efetiva no sistema internacional para reivindicar os seus próprios interesses. E, para isso, será necessário, como nunca, superar essas limitações estruturais, a primeira delas relacionadas ao próprio projeto de país, né, que nos permita, portanto, entrar, digamos assim, nesse grande jogo que existe no sistema internacional, com armas que permita fazer valer os nossos interesses enquanto país. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Carmona. Foi muito bom. Professor Gilberto Professor Gilberto Maringoni. Oi, tudo bem? Boa noite. Oi, boa noite, professor. Muito obrigada pela sua presença. Então, o senhor tem 20 minutos para fazer sua exposição. Tá Pode certo. começar. Eu vou cronometrar aqui. Eu quero primeiro dar boa noite e meu muito obrigado a você, ao Zé Reinaldo, meu camarada, ao professor Reinaldo Carmona,
ao Paulo Visentini, que eu sou um leitor atento, a vários companheiros que eu estou vendo que estão aqui no ar, eu estava vendo Miguel Manso, o Alemão, a Rosanita, o Carlos Lopes, o Javier, que faz tempo que eu não vejo, Rosanita, já falei. Eu vou ser deselegante, porque vários eu vou deixar de citar, porque a minha deselegância principal foi chegar atrasado. Mas não se preocupe. Eu estou aqui na universidade, na UFABC, e a gente teve agora há pouco um debate grande com muita gente sobre o governo Trump e a América Latina, essa nova realidade, não, essa nova fase. Eu sempre falo, eu sou historiador, então eu só vou achar que a realidade é totalmente nova quando a gente tiver um distanciamento, uma perspectiva histórica, para poder analisá-la com um pouco mais de distanciamento. A mesa de hoje tem esse tema que é fulcral, que é o Sul Global, multipolaridade e multilateralismo, contradições e tendências. É muito importante a gente separar multipolaridade de multilateralismo, e, em especial, debater isso nesse 52º dia do governo Trump, em que a maneira como ele está lidando com as organizações do sistema ONU, vale dizer, com os pactos internacionais estabelecidos no pós-Segunda Guerra, especialmente a Conferência de Bretton Woods e a Conferência de Dumbarton Oaks, que fundou a ONU, e todo o seu sistema, o que vem abaixo, aquela capilarização em diversas organizações, estão em xeque hoje, examinar por que da contradição de nós estarmos num acelerado processo de desenvolvimento de uma realidade multilateral, o multilateralismo está dando tom nas relações internacionais, e as organizações multilaterais estão em crise, ou estão, pelo menos, em xeque. O porquê dessa contradição? É preciso dizer que a crise do sistema ONU não vem de agora, né? O sistema ONU, a gente sabe, quando a ONU foi fundada, ela foi fundada como uma maneira dos Estados Unidos sob o governo Franklin Delano Roosevelt, mas uma maneira dos Estados Unidos, que estavam se colocando como potência hegemônica no final da Segunda Guerra Mundial, como ele exercer a sua hegemonia, ou seja, como ele legitimar a sua hegemonia, não apenas pela força, mas ele legitimar, aí pegando o Gramsci, pelo convencimento, eles legitimar fazendo política. E a maneira encontrada foi não só formar uma organização multilateral, mas o pulo do gato está naquilo em que a Liga das Nações falhou 25 anos antes, que é a Constituição do Conselho de Segurança, onde o poder de veto dos Estados Unidos, segundo o pensamento da época, poderia garantir um pleno controle da organização por parte da potência que se arrogava como hegemônica. E os primeiros anos da ONU foram isso, os Estados Unidos usando e tendo uma entidade que fisicamente, cuja sede ficava em seu território, poder exercer de maneira... ou poder exercer o seu soft power com pleno controle da situação. Vai dizer o seguinte, se eu comparar o sistema ONU, antes da gente entrar na questão atual, com a Liga das Nações, é importante a gente ver o que é o poder dos Estados Unidos no fim da Primeira Guerra Mundial, o que era a hegemonia no fim da Segunda Guerra Mundial e o que é essa hegemonia hoje. Porque eu acho que esses três momentos ao longo de um século nos ajudam a entender essa crise das organizações multilaterais, justamente na emergência de um mundo multilateral. Quando termina a Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, a sua forma final, o Tratado de Versalhes, que foi a melhor análise, quem faz, todo mundo sabe, foi o Keynes, que faz naquelas consequências econômicas da paz, que mostra que o esmagamento da Alemanha pela paz punitiva, pelas multas, pelo confisco de suas riquezas, iria gerar uma situação imprevisível na nação, no país mais industrializado da Europa. E o Keynes foi profético ao perceber que a reação a isso seria o ultranacionalismo excludente, que é o nazismo. Mas quando, no Tratado de Versalhes, seus 26 primeiros parágrafos
são uma sugestão direta do Woodrow Wilson, presidente democrata dos Estados Unidos, e ele propõe nos seus... Ele tinha feito um esboço da proposta de paz, que eram seus 14 pontos. Os primeiros eram a formação de um organismo multilaterais, que é detalhado em 26 parágrafos, os primeiros do tratado, que é a formação da Liga das Nações. E o Wilson, essa proposta é recebida pelos vencedores da Primeira Guerra Mundial, especialmente pela Inglaterra, França, Itália e outros países, com entusiasmo. Só que essa proposta é submetida ao Congresso americano, onde os republicanos tinham maioria nas duas casas. E o Congresso americano reprova o Tratado de Versalhes, é uma coisa impressionante, e muito por causa da Liga das Nações. Por quê? Porque os Estados Unidos, que não eram a potência hegemônica, mas estavam na disputa, isso é muito importante, na disputa da hegemonia global com a Inglaterra, que era a potência decadente, não queriam ficar amarrados a regras que os igualavam a vários países, a qualquer país do mundo, que podia igualar a Bolívia, podia igualar ao Paraguai, ao Brasil, ou países menores e tal, numa votação na sua plenária. Mesmo a constituição de um diretório, de uma instância superior, não convenceu o Congresso americano a aderir a isso. E os Estados Unidos ficaram com essa liberdade de ação, estabelecendo acordos bilaterais, já a maior potência industrial do mundo, já a maior potência financeira do mundo, numa negociação bilateral, ele tem uma assimetria quase que total com todos os países do mundo. Quando, em 1944, a gente tem um mundo que se desenha, se caminha para ser bilateral, nunca na economia, mas sim no poder militar, com a União Soviética, e a Europa em crise, e os Estados Unidos já se colocam, já se veem ali, todos os outros países estão em total desvantagem. A União Soviética arrasada pela guerra, a Europa arrasada pela guerra, a América Latina não era o quintal dos Estados Unidos, a África e a Ásia tomados ou por colônias, o país muito atrasado. Era a oportunidade de exercer o seu poder quase unilateral, ou seja, eles queriam exercer pela ONU. Sempre que a ONU colocou em questão, ou os organismos da ONU, o poder americano, os Estados Unidos se rebelaram contra isso. Isso se deu na Guerra da Coreia, a aprovação em que a União Soviética e a China que a China, na disputa para a China entrar para o Conselho de Segurança e não a Ilha de Formosa, ou seja, Taiwan, mas, acima de tudo, os Estados Unidos se livraram do mais importante acordo multilateral no terreno financeiro, que foi Bretton Woods. Isso é a história conhecida, não preciso me prolongar muito, mas é o rompimento da paridade ouro com o dólar em 1972. A partir daí, a hegemonia americana é exercida principalmente pela economia do dólar. Mas as regras da ONU vão sendo rompidas, seja na Primeira Guerra do Golfo, no começo dos anos 90, seja nos bombardeios, na Guerra da Iugoslávia, o bombardeio de 78 dias, que os Estados Unidos promovem ininterrupto, seja na invasão do Iraque, seja em vários episódios, os Estados Unidos só acatam as resoluções do Conselho de Segurança quando querem. E isso acontece, isso vem acontecendo, quer dizer, nos seguidos vetos, aí não é acatar, mas seguidos vetos que os Estados Unidos impõem junto com Israel ao cessar-fogo em Gaza, isso ao longo dos 2 últimos anos. Essa desconstrução do sistema ONU ganha um peso, agora no governo Trump. Porque qual é a ação principal? Nós estamos, como eu disse, há 52 dias do início do governo Trump. Pelo número de ações, por ações praticamente em toda a linha, ofensiva em toda a linha que o Trump coloca, parece que faz muito mais tempo. Mas essa ofensiva do Trump, aparentemente caótica, não tem nada de caos. Ele tem, primeiro, o objetivo de tomar conta da agenda global. Tomar conta da agenda global é o seguinte, é pautar a agenda global, pautar quais são os temas a serem debatidos. Para quem estuda comunicação, essa questão de pautar ou de dominar a agenda é conhecida. É a teoria da agenda setting, que foi estabelecida no final dos anos 60 por 2 pesquisadores de comunicação nos Estados Unidos, que estudam a campanha a presidência
Nixon contra uma McGovern. Eu não estou trocando as bolas, mas em que eles percebem que a campanha do Nixon, muito mais do que estabelecer, de fazer acusações para o seu oponente, ela resolve colocar temas em pauta, e a colocação de um tema que você tome conta do debate público. Por exemplo, entre 2014, 15, 16, o que a Lava Jato, a mídia brasileira, o sistema financeiro, o imperialismo conseguiram aqui, não foi dizer que o Lula é ladrão, foi dizer que o principal tema a ser debatido no Brasil não era desenvolvimento, não era fome, o principal tema era a corrupção. Quando eu estabeleço a pauta, ou seja, quando eu marco qual é a agenda, eu já ganhei metade do debate. O terreno é meu. Aí eu vou discutir se o Lula roubou, se não roubou, falar que o Valdemar da Costa Neto, idem, que não sei quem, mas a corrupção está em pauta. O que o Trump coloca agora está em pauta o seguinte, está em pauta o poder mundial. Ele se coloca no centro da agenda, ele controla o tempo político, ele controla a própria ofensiva que ele faz. E a ofensiva dele se dá para modificar o Estado americano, colocando as Big Techs como aliado do complexo. Esse departamento do Elon Musk, o DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental, não tem por sentido economizar dinheiro, economizar orçamento. Os Estados Unidos não precisam disso, eles controlam a moeda internacional, o dólar, emitem quando querem. Isso tem o propósito de limpar o Estado americano, adversários, dos democratas, do que for. Por isso que a ofensiva principal se dá contra o Pentágono, se dá contra a CIA, se dá contra o FBI. Não é contra, se dá para limpar a área de inteligência, a área de segurança, a área militar. Não é outro motivo. O Trump, para enfrentar a China, precisa de um Estado grande, poderoso, não tem nada de neoliberal no Estado, e ágil, ou seja, ele não tem contraponto interno. Ele tem maioria na Suprema Corte, está tendo problemas, mas ele quer ter maioria, quer ter hegemonia dentro do Estado americano. E o segundo é se livrar de aliados incômodos que fizeram uma guerra para ele inútil, que a gente sabe que é uma guerra imperial que o Biden promove na Ucrânia. Para o Trump não interessa. Para o Trump o que interessa na Ucrânia é tomar conta das terras raras, tomar conta das riquezas do subsolo, não fazer uma guerra territorial, botar a OTAN lá, isso é inútil. E entrega para a Rússia o que ela quer, porque o seu inimigo principal é a China. Esse é o roteiro do Trump. O que ele coloca para a América Latina? O que ele coloca para o Brasil nessa situação? Qual é a nova realidade do multilateralismo aqui? Para os países que não são um império é diferente de país, a gente sabe. Um país que controla, bem, que tem o maior orçamento bélico do planeta, que tem o poder econômico, que tem o poder cultural e tal, o principal fator de dominação não está aí, até porque militarmente a China já passa os Estados Unidos, o Sukhoi Su-35 é melhor que o F-36 americano, em número de soldados, a China, Professor, está travando. Travou. Professor Gilberto? Oi? Professor Gilberto, deu uma travada aí. Nós não ouvimos sua última fala, sua última frase. É por isso que o Trump, tendo a hegemonia do dólar, ele tem poder para controlar, ele controla a agenda, controlar a moeda, a circulação de riquezas pelo mundo, mas especialmente todo tipo de relação entre países baseada no dólar. O que está em perigo hoje é o questionamento do dólar. Não vai ser mudado agora, isso, mas está começando a ser questionado. E aí é que ele pula, aí é que os Estados Unidos vão para cima. Então ele se livra das organizações multilaterais justamente porque a ascensão da China e da Rússia junto, mas a ascensão da China coloca um multilateralismo na prática e reabre-se a disputa multilateral. E eu trouxe a história do Woodrow Wilson, em 1919, que dá um chega para lá na Liga das Nações, porque ele está em disputa. O Trump quer sair ou se desgastar
ou sair de acordos internacionais, porque isso agora atrapalha os Estados Unidos. Agora, a hegemonia é muito mais força bruta, eu vou tomar conta do canal do Panamá. Aquele grupo BlackRock comprou 3 portos no Panamá. Eu mudo o nome do Golfo do México, isso não é uma coisa secundária para o Golfo da América. Todas as rotas de navio, rotas aéreas, tal, são feitas agora com base numa geografia dos Estados Unidos. A gente vai no Google Maps, o nome já está Golfo da América. Ele coloca o Canadá na defensiva, o questionamento da Groenlândia, enfim, ele toma conta da agenda. Ele não vai conseguir tudo, pode ser que consiga muito pouca coisa, mas a agenda está na mão dele. E a agenda nos organismos multilaterais, e a agenda da força bruta. A China ainda não respondeu à altura, a não ser a declaração do embaixador americano em Washington e do chanceler chinês Wang Yi, de que a China está preparada para a guerra em qualquer variável, mas ainda não há uma reação à altura. O que há reação à altura é o seguinte, os organismos multilaterais estão em questão. Então, o Brasil, hoje, está questionando a questão da tarifa do aço, e o Ministério da Indústria e Comércio diz que vai abrir um processo na OMC. Desculpa, gente, é quase piada. A OMC está semi-morta, está erodida no seu poder. Qualquer processo da OMC demora anos. O Brasil não tem condições de responder pelas próprias características da economia brasileira. Um país cuja economia é baseada no ajuste fiscal, no corte de gastos, no sucateamento da máquina pública, sucateamento das universidades, não controla a sua infraestrutura. Eletrobras vendida, Petrobras funcionando como empresa privada, sem nenhuma perspectiva de reversão, apesar das promessas do Lula. Nós não controlamos a energia elétrica. A nossa defesa, ou seja, as Forças Armadas, têm uma política internacional própria, que não passa pelo Itamaraty. Nessas condições, o Brasil tem muito pouca, e o país com economia primarizada, tem muito pouca condição de responder às ofensivas do Donald Trump. Nós tivemos uma vitória essa semana que passou, que é a vitória sobre a eleição do secretário-geral da OEA, que tradicionalmente, o que Fidel Castro falava, com aquela, que era uma frase genial, que era o Ministério das Colônias. Pode ser que não continue a ser. Com o Uruguai, o Almagro, foi muito isso. A gente via a posição no Peru, a gente via a posição no golpe na Bolívia. Tomara que não seja, mas foi uma vitória muito importante dentro do sistema multilateral. A nossa tarefa, que o governo brasileiro colocava, em especial no segundo governo Lula, de integração continental, ou seja, não é algo multilateral no sentido amplo, mas é colocar as forças internas aqui ao continente em torno de organizações que não têm o peso do império na sua cadeira principal, estão fora de pauta. Seja porque o continente está tomado pela direita e pela extrema-direita, seja porque o Brasil perdeu liderança regional por causa desse péssimo passo que foi vetar a Venezuela no BRICS. Né? O Brasil se desmoraliza. Ainda bem que a gente tem forças progressistas, a Cláudia Sheinbaum no México, na Colômbia, que podem puxar isso. Acho que o Brasil está fora dessa disputa por problemas objetivos, como eu falei, mas problemas do governo brasileiro, de como o governo se colocou na arena internacional. Agora, não existe uma política do Trump para a América Latina e para o Brasil. Até onde, assim, tem uma agenda com o Brasil. O professor está interrompendo, professor Gilberto. Porque eu estou marcando, estou com 19 minutos e 34 segundos, vou terminar em 20 e poucos. Eu acho que a gente precisa reconstruir a política externa brasileira para enfrentar. Eu vou então, rapidamente. A disputa a ser feita dentro do governo brasileiro é retomar uma política externa soberana, coisa que nós não temos, uma política externa sem rumo, absolutamente sem rumo, dominada pela área direita do Itamaraty, uma política externa sem protagonismo,
faz falta nessas horas. É claro que a gente sabe o papel do indivíduo na história, mas que falta eu sinto do Marco Aurélio Garcia, de Samuel Pinheiro Guimarães, mas uma política externa que, primeiro, recupere a liderança na América Latina, desfaça, primeiro, esse mau passo com a Venezuela, faça uma autocrítica pública do apoio dado pelo presidente Lula em 7 de dezembro de 2022 ao golpe no Peru. O Itamaraty, eu conversei com o diplomata que fez aquela nota desastrosa saudando a Dina Boluarte por ter chegado ao poder. O presidente Castilho, que está na prisão e que não suscita revolta aqui no Brasil, nem do governo, nem de ninguém, está sendo julgado num julgamento casuístico, foi derrubado porque tentou tomar uma medida constitucional. Lá vigora um semi-parlamentarismo, ele jogou para dissolver o Congresso, tentar repactuar o poder. Isso foi o pretexto do golpe. Enfim, o Brasil tem que desfazer esses maus passos que deu. Não sei se tem tempo nesse mandato, tentar recuperar esse protagonismo e entrar na grande disputa internacional que quando agora a bola está entre China, Estados Unidos e Rússia. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, professor Gilberto, pela sua presença, pela sua disponibilidade, pela bela palestra. Jornalista Zé Reinaldo, agora é com você. Você tem 12 minutos para apresentar suas questões, suas provocações, para os nossos convidados. Muitíssimo obrigado, Ilka. Boa noite a todos os companheiros e companheiras aqui presentes. Minha saudação ao camarada Walter Sorrentino, presidente da Fundação, camarada Rosanita Campos, camarada Alemão, camarada Carlos Lopes e demais dirigentes da Fundação Maurício Grabois e camaradas também aqui presentes do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil. Para mim é uma honra estar aqui compartilhando esta mesa com ilustres acadêmicos como o professor Paulo Vicentini, Ronaldo Carmona e Gilberto Maningoni, meu colega e camarada. É um prazer imenso estar aqui compartilhando com vocês. Acho que foi um momento brilhante de grandes intervenções muito completas sobre a situação internacional, problemas estruturais, problemas sistêmicos, problemas objetivos, problemas subjetivos e tendências do mundo contemporâneo. Acho que ficou muito marcada aqui a posição com a qual eu compartilho, de que o mundo mudou e que nós estamos vivendo uma realidade de um mundo multipolar, se bem que ainda não uma ordem mundial completamente estabelecida, porque isso aí é outra história e eu vou procurar me referir rapidamente a isso. Mas eu acho que este é um grande saldo deste debate, o estabelecimento dessa verdade, e não deixa nenhuma margem a dúvida de que nós estamos vivendo esta nova etapa no mundo contemporâneo. Eu diria até que é o fenômeno mais saliente do mundo contemporâneo, esta emergência do mundo multipolar, que se pode dizer que está em construção, mas ele já está estabelecido. Eu queria propor, digamos assim, as seguintes questões para os companheiros que intervieram aqui. Como vocês veem, a introdução na discussão do tema da multipolaridade, a introdução de um debate sobre o aprofundamento e também, claro, não só da multipolaridade, como do declínio do imperialismo estadunidense, como relacionar estes fenômenos com o aprofundamento da crise sistêmica e estrutural do capitalismo-imperialismo, na atual fase do seu desenvolvimento. Porque isto reflete, a meu juízo, as contradições inerentes a um modo de produção que prioriza a obtenção de lucros em detrimento da maioria esmagadora da sociedade e pela via da opressão e da exploração de trabalhadores, de povos e de nações. Como relacionar, portanto, este fenômeno da crise com os fenômenos que os companheiros abordaram? Igualmente, porque nós não podemos separar os problemas atuais do mundo de fenômenos tais como desigualdade social, precarização do trabalho, financiarização da economia, degradação ambiental, degradação das condições de vida das amplas massas populares, que não são problemas conjunturais, mas são sintomas de uma crise estrutural profunda que evidencia os limites históricos
eu diria até mesmo a superação histórica do sistema capitalista econômico, do sistema imperialista de dominação econômica e política. Igualmente, relaciona isso com o imperialismo, como estágio superior do capitalismo, que continua a se expandir e continua a exercer seu domínio a partir da lógica da exploração, da expoliação e da dominação de povos e nações. Aprofundamento de assimetrias e desigualdades também no aspecto das desigualdades nacionais. A crise do sistema capitalista e imperialista não é apenas econômica, mas se afigura como uma crise política, social, ecológica, que é uma realidade hoje do mundo contemporâneo, e também, não temos tempo de aprofundar sobre isso, mas é também uma crise civilizacional, cultural e até moral. Mas são aspectos que podem ser tratados de per si em outro momento. Mas eu acho que é preciso estabelecer a discussão geopolítica, uma relação entre a discussão geopolítica e essa questão do capitalismo e do imperialismo. Porque a desigualdade social atingiu níveis históricos. E nós não podemos conceber a consolidação plena do mundo multipolar sem que entre em ação o fator da luta social. Não se trata de uma luta apenas geopolítica, se trata de uma luta social. Eu diria, em última análise, de uma luta revolucionária. E se trata também, e aqui eu apresento outra questão para os companheiros dissertarem, que relação estabelecem entre as conclusões a que chegam sobre a emergência do mundo multipolar e a luta pela emergência de um novo sistema político, econômico e social no mundo, e, claro, no Brasil também, que é o sistema socialista. Como relacionar a luta pela consolidação da multipolaridade com uma nova ordem mundial? Como relacionar isto com a luta pelo socialismo? Não adianta se fazer um contraponto do seguinte tipo, mas o socialismo está superado. O socialismo desapareceu na União Soviética e nos países do leste europeu. Mas não se pode falar no socialismo de acordo com os modelos que vigoraram no século XX, na União Soviética e em outros momentos e outras latitudes. Isso é verdade, mas se trata de discutir a luta pelo socialismo como devir, a luta pelo socialismo como destino, digamos assim, da humanidade. Então, eu acho que é preciso complementar a análise geopolítica com a análise da crise do capitalismo, da crise do imperialismo, da degradação social e da luta pelo socialismo. Agora, pode-se argumentar também o seguinte, mas o socialismo não está na ordem do dia. Eu acho que isso é uma visão falsa. É possível que a gente argumente que a correlação de forças para lutar pelo socialismo seja mais desfavorável. Que os elementos todos, objetivos e subjetivos, para o triunfo desta luta, não estejam configurados. Mas isso é uma questão de intervenção política das forças que lutam pelo socialismo, primeiramente das forças sociais e, correspondendo a elas, das forças políticas que se apresentem como forças de vanguarda nesta luta. Porque isso vai implicar também em opções estratégicas, opções táticas, opções ideológicas, formulação de uma nova teoria sobre o socialismo, sem atirar fora os princípios fundamentais que vêm dos grandes fundadores dessa mesma teoria. Dito isso, eu queria, digamos, enfatizar as noções que foram apresentadas aqui, concordando com todas elas, destacando o seguinte: o fenômeno da multipolaridade e as contradições geopolíticas atuais está relacionado primeiramente, com o declínio histórico do imperialismo estadunidense. Isso também não é um debate simples, porque isso foi negado durante muito tempo. Nós vivenciamos muitos debates políticos e ideológicos, de formulações programáticas, de debates sobre dissertações políticas, de teses políticas, em que, principalmente nos anos 1990, com o auge da globalização do Clinton, capitaneada pelo Clinton, se dizia, não, como você diz que os Estados Unidos estão em declínio,
se eles estão em pleno apogeu da recuperação da sua hegemonia. No entanto, eu acho que é preciso situar alguns momentos históricos recentes, historicamente recentes, desse declínio. Então, eu vou a 1971, o Marigoni mencionou aqui Bretton Woods, 1971. Eu vou a 1973, primeira crise bastante forte, chamado choque petrolífero. Eu vou a 1974, 75, com a derrota contundente na Guerra do Vietnã. Eu vou aos anos 1990, que eram considerados do apogeu da globalização capitalista, mas foi também o apogeu dos déficits americanos, o apogeu da carência e dependência de capitais externos na economia americana. Inclusive, a senhora Clinton, eu vi um vídeo numa das campanhas eleitorais de que ela participou, ela dizendo o seguinte: nós vamos nos arrepender pelo resto de nossas vidas por termos dado o status de economia mais favorecida à China e de ter concorrido para fomentar a abertura da economia chinesa, porque isso nos desindustrializou e isso arrebentou com a nossa capacidade concorrencial. Então, e além desses momentos, a gente vai, o Carmona mencionou isso aqui, a gente vai a 2008, que foi o apogeu da crise do capitalismo monopolista financeiro, cujas consequências perduram até hoje, não se conseguiu sair disso. Então, eu acho que é preciso enfatizar mais esse aspecto do declínio do imperialismo norte-americano e detalhar bem os seus momentos. Quero destacar que, na emergência da multipolaridade, de fato, a principal contradição que aparece é a contradição entre os Estados Unidos e a China. A China ainda não se transformou na maior superpotência, a China não exerce um poder hegemônico, mas é inevitável a superação total, isso é uma questão de anos ou de décadas, do imperialismo estadunidense pela China. E, claro, destacar também a existência de polos como a Rússia, foi aqui muito bem mencionada, e blocos como o BRICS, e outros blocos que são articulações importantes, como, por exemplo, o bloco que é o Fórum China-CELAC, né? E outros blocos que a China participa, como, por exemplo, a Organização de Cooperação de Xangai. E, para terminar, enfatizar o papel do Sul Global. O Vincentini deu aqui um bom insight para a gente, chamar de Sul geopolítico, então é uma questão de estudar essa nomenclatura, mas eu acho que o papel do Sul Global precisa ser muito enfatizado, porque é, de fato, um dos fatores emergentes dessa luta por uma nova ordem mundial. E quero lembrar, a propósito disso, que nós estamos às vésperas de celebrar o 70º aniversário da enorme, importante, imensa, de significado e simbolismo político e econômico, Conferência de Bandung, que foi realizada entre 18 e 24 de abril de 1955, naquela cidade indonésia, e que representou um salto importante naquilo que se transformou no movimento dos não alinhados, no movimento do terceiro mundo, e não há tempo mais para detalhar, mas na conjuntura política atual, há muitos fatos representativos de que esses países do Sul Global, malgrado as suas diferenças enormes entre si, de níveis de desenvolvimento, de ideologia, de orientação política, eles desempenham um papel cada vez maior, pelo menos as suas lutas por independência desempenham um papel cada vez maior no cenário internacional. E, para terminar, o Brasil está inserido nisto. Eu acho que essa luta do Sul Global é uma luta que pode assumir caráter revolucionário, mas ela não vai ser vitoriosa se as forças de vanguarda cingirem esta luta aos estreitos limites da chamada ideologia nacional desenvolvimentista. É preciso fazer um entrelaçamento, perceber, melhor dito, o entrelaçamento da luta pelo aprofundamento da democracia, pela solução dos problemas sociais, portanto, progresso social, a luta pela independência nacional, e tudo isso entrelaçado no rumo da luta pelo socialismo. Isolar o desenvolvimento nacional desses outros aspectos da luta
seria entregar a luta dos países do sul global a forças que não têm caráter nem perspectiva revolucionária. Muito obrigado. Obrigada, Zé Reinaldo, muito bom. Vou passar agora a palavra aos professores convidados. Cada um terá 10 minutos para responder as questões colocadas pelo Zé Reinaldo. Professor Paulo. Bom, quer dizer que apreciei muito as contribuições do Ronaldo Carmona, né? Então, temos sempre algum contato lá em várias áreas, né? E do Gilberto Marignoni, e que tocaram em pontos assim muito importantes. Tá? Hoje a gente está numa dificuldade de compreender esses sucessivos desdobramentos. Tá? Então, assim, é um momento que a gente tem que, principalmente, como diz um provérbio camponês aqui no Rio Grande do Sul, né? Deus nos deu 2 orelhas, 2 ouvidos e uma boca. Né? Então, ouvir um pouco o que as pessoas têm a dizer, os diferentes grupos têm a dizer, né? Porque sempre são ângulos que contribuem para formar uma visão. No aspecto que foi colocado aqui pelo debatedor, Zé Reinaldo, é o seguinte: nós estamos vivendo uma mudança. Tá? Essa mudança está muito articulada a uma revolução tecnológica, e que essa revolução tecnológica ela está criando uma série de contradições novas. Tá? Eu acho que um dos problemas mais graves que tem aqui, a gente sempre fala muito na questão da fome, etc. Não, eu acho que o que está, na verdade, o consumo tem aumentado no mundo, mas o ponto-chave é a desigualdade. Né? E a desigualdade é um fenômeno, vamos dizer assim, qualitativamente mais dinâmico do que a pura e simples pobreza absoluta. Nós temos visto, ao longo da história, países que vivem numa miséria impressionante e que nenhum tipo de grande revolta acontece. Essas coisas acontecem normalmente quando há uma mudança. Que mudança é essa? No que a gente vê? Primeiro, que houve uma fragmentação do mundo do trabalho. Tá? Ou seja, hoje em dia, as organizações sindicais elas estão assim vamos chamar assim, o oceano subindo, ela está numa ilha que cada vez está menor. Ou seja, por quê? Porque os trabalhadores sem vínculo empregatício, tá? Ou seja, que trabalham por conta, seja nesses aplicativos, normalmente, que não são nacionais, tá? Ele vai trabalhar ali como autônomo, ou mesmo algumas funções que hoje em dia são exercidas através do MEI. Né? O sujeito ele não recebe mais um salário, ele se torna um prestador de serviço para quem puder pagar. E com isso ele não está, em geral, contribuindo para a previdência social, nada disso. Né? E esse segmento altamente instável entre as pessoas no mercado de trabalho, ele vai se agravando na medida que os empregos formais eles estão reduzindo cada vez mais. Tá? Então, as pessoas vão procurar outras alternativas, e é por isso que foi criado esse conceito de empreendedorismo. Tá? Empreendedorismo quer dizer vire-se. Tá? Se você ficar doente, se você ficar idoso, tiver que se aposentar, e aí? O que vai ser? Então, isso está criando uma tensão muito grande, ou seja, há uma falta de comunicação entre os membros da força de trabalho, né, entre si, e há uma verticalização do controle deles, ou seja, não há um diálogo, né, que possa levar alguma agenda. Então, esse é um ponto muito sério que, vamos dizer, esse sistema que está chegando assim, a um máximo, né, ele não está gerando respostas integradoras, ele está empurrando, vamos dizer assim, camadas cada vez maiores para esse tipo de realidade, sob controle, vamos dizer, de mídias sociais, etc. Né?
e desses aplicativos de trabalho, pelo qual as pessoas, então, estão se jogando cada vez mais pelo mundo afora. Né? Então, esse é um elemento que está sem resposta. Né? E quando, por exemplo, a gente vê que uma Suécia entra na OTAN, né? Nós vemos todo esse, vamos dizer assim, esse rumo militarizado, ele está servindo para desmontar o estado de bem-estar social. Onde ele existe mais forte no mundo é na Europa. E ele está em pleno processo de decomposição, porque as pessoas são mais direcionadas a ter medo de uma eventual invasão russa, tá? Que é algo que me parece assim, absolutamente inverossímil, mas, tá? Ou seja, as pessoas foram caindo nessa situação, e é por essa razão que aparecem fenômenos que às vezes são mal analisados. Partido tal de extrema-direita, partido que é neonazista. Será que é? Ou seja, por exemplo, na Alemanha, exatamente do lado oriental, então aqueles que viveram sob o socialismo hoje seriam neonazistas, né, um eleitorado desse tipo, ou, na verdade, seriam um partido antissistema. Né? Ou seja, já que agora nós tivemos uma eleição na Alemanha, então os grandes derrotados vão compor um governo, né, de coalizão com os vencedores. Então, ou seja, o resto da população pergunta assim, bem, e a perda a perda dos nossos direitos sociais, como é que fica? Né? Então, esse é um elemento que vai ter que ser repensado, tá? Para que se construa um novo sistema, a gente tem que ter uma análise muito boa do que realmente está acontecendo e não se agarrar a chavões, né, que às vezes estão cada vez mais desfocados da realidade. E outro ponto que eu acho fundamental, e tendo por aqui, é isso que mencionou, a conexão entre geopolítica e crise cultural. Né? De fato, vamos dizer assim, nós temos, nesses países mais desenvolvidos, uma queda violenta da natalidade, ou seja, não há mais nascimentos, né? Não há mais a ideia de uma estrutura familiar, né? A ideia do indivíduo que tem os seus direitos, as suas prerrogativas, ela substituiu completamente a ideia, né, do todo social. E, no ponto de vista ideológico, essas sociedades estão caindo num niilismo, né? Ou seja, várias bandeiras são levantadas, etc., e a gente vê que por trás disso há um niilismo. Então, é interessante, falo de novo no livro do Emmanuel Todd, que as estruturas sociais de vários países, né, elas, principalmente na África, na Ásia, no Oriente Médio, essas estruturas sociais elas têm resistido a esse modelo social, né, um modelo que leva a esse individualismo extremo que está casado com essa revolução tecnológica, com o apogeu, né, dessa forma de capitalismo existente no mundo de hoje. E é muito interessante exatamente o fato de que alguns países começam a se identificar com agendas chinesas ou com agendas russas, né, porque se identificam assim, alguém tem que dizer não a esse modelo cultural, né, que se produziu, né, nos últimos anos e que tem uma visão de ser internacionalizado, ou seja, que todos os países têm que adotar medidas e comportamentos desse tipo. Então, esse é um fator que deve ser pensado, e nós vemos que no Sul, né, no Sul geopolítico, terceiro mundo, né, o global ele foi introduzido para desfazer a politização do conceito de terceiro mundo. Isso aí surgiu ali no Atlântico Norte, esse conceito, né? E ele se torna popular, e daí a gente não fala desse jeito, as pessoas nem entendem do que você está falando. Né? Então, vamos dizer assim, esses países eles têm procurado justamente, com relação de vários processos e forças, rejeitar uma agenda cultural
desse tipo, né, que é altamente desumanizadora, onde o culto à mercadoria, né, ou seja, você não tem mais ideias políticas. Todo mundo propõe a cada um dizer, vou lhe dar mais consumo. Consumo para viver como? Né? Então, essas são questões que não têm sido bem aproveitadas, né, por forças que querem mudar o mundo. Essas são algumas ideias. Obrigado. Muito obrigada, professor Paulo, pelas suas reflexões valorosas aqui nessa noite. Professor Ronaldo Carmona. Bom, fazer aqui alguns comentários, né? Primeiro dizer o seguinte, que eu busquei aqui me ater ao debate geopolítico por razões óbvias, né? O tema que nos foi proposto aqui pela Fundação Maurício Grabois foi, repito, Sul Global, multipolaridade e multilateralismo, contradições e tendências, né? Então, para atender essa solicitação, evidentemente que a ênfase na nossa fala, ela deveria percorrer exatamente essas grandes mudanças, essas grandes alterações que a gente observa no cenário geopolítico global, né? Agora, evidentemente que essas questões, né, digamos assim, esse cenário de grandes mudanças na situação internacional, elas se articulam, digamos assim, com outros fenômenos estruturais em curso, né, os quais, por certo, nós precisamos observar. Então, eu aproveito aqui a oportunidade dessa segunda fala para exatamente complementar, digamos assim, outras dimensões dessas questões estruturais que a gente vive no contexto atual, né? A primeira, né, que eu tenho chamado a atenção também em algumas observações que tenho tido a oportunidade de fazer, é em relação, digamos assim, a essa outra dimensão, né, da própria estrutura sistêmica do mundo de hoje, ou de funcionamento, se vocês preferirem, do próprio capitalismo, que é a ocorrência, nesse exato momento em que nós vivemos, de uma nova revolução nas forças produtivas em escala mundial, né? Hoje, isso que alguns chamam de quarta revolução industrial, ou de uma nova revolução técnico-científica, né? Isso é uma realidade insofismável. Você tem, hoje, no mundo, a ascensão de um conjunto de novas tecnologias, né? Que vão da inteligência artificial a chips cada vez menores, enfim, de uma intensa digitalização da sociedade, e de um conjunto, digamos assim, de elementos tecnológicos, uma pletora de elementos tecnológicos que o mundo assiste à emergência, que, na verdade, tem gerado uma verdadeira revolução nas forças produtivas em escala mundial, comparável à que ocorreu, né, em períodos anteriores da história humana, e que, inclusive, rigorosamente, levaram a muitas das reflexões, por exemplo, de Marx, né, relacionada a estruturas, a mudanças estruturais de grande porte na própria estrutura do capitalismo. A impressão que eu tenho é que nós estamos assistindo algo parecido na era atual, né? Isso vai redundar, muitos alertam para isso, digamos assim, numa nova realidade dessas forças produtivas, né? Onde muito provavelmente nós vamos assistir um choque de produtividade no próprio capitalismo, como a gente assistiu em outros períodos históricos. Dessa vez, inclusive, se promete, né, que nós possamos ter, digamos assim, facilitado por essa evolução tecnológica, uma era, né, de maior abundância do ponto de vista material, né? Isso, evidentemente, vai repor a velha questão, que falava Marx, né, da contradição entre o desenvolvimento das forças produtivas e as relações de produção, né? Isso vai ser um problema que nós vamos observar como fruto dessa própria tendência estrutural de evolução do capitalismo, né, que é essa realidade, portanto, dessa revolução nas forças produtivas e desse choque na própria produtividade em escala mundial, que vai trazer transformações sistêmicas de grande porte, né? Nós temos visto isso quase que semanalmente, né? O anúncio de questões novas nesse campo, né?
novidades recentes sobre computação quântica, ou sobre energia dirigida, ou sobre processos de fusão nuclear, né? Enfim, questões que, objetivamente, vão oferecer fortes impactos, portanto, nas forças produtivas e, derivado disso, nas relações de produção. Então, esse é um problema objetivo que eu diria que pouco tem sido analisado, sobretudo aqui na escala brasileira, né? Sobre os impactos disso para a realidade futura. E um segundo aspecto, né, que, digamos assim, um aspecto estrutural de natureza mais subjetiva, né, mais afeito, digamos assim, a esfera subjetiva, que é isso que a gente poderia chamar aqui de uma crise da civilização ocidental, né? De fato, né, esses fenômenos, né, ligados a essa crise, né, ela se manifesta em múltiplos campos, né, inclusive na própria decadência, digamos assim, de determinados polos da civilização mundial, né? Hoje, por exemplo, a situação, vou falar em especial da Europa, né? Hoje a Europa, poderia falar aqui no plano geopolítico, no plano econômico, mas também no plano civilizacional, a Europa ela vive uma situação de declínio absolutamente sem precedentes, né? E aquele continente, né, que é o berço do conhecimento, da ilustração, do iluminismo, hoje ele vive uma severa crise do ponto de vista da sua civilização, né? E essa crise, aí que eu quero dizer, ela se reflete também numa crise profunda nas forças de esquerda, né? As forças de esquerda, cada vez mais em escala no Ocidente, eu estou obviamente me referindo ao Ocidente, com repercussões também aqui no Brasil, ela cada vez mais abraça uma agenda woke, né, uma agenda cosmopolita, uma agenda desvinculada dos interesses das massas trabalhadoras que ela sempre se propôs a representar, né? Não por acaso, hoje, por exemplo, nós observamos que as massas trabalhadoras nos países do Ocidente desenvolvido, elas acabam optando por projetos que colocam, digamos assim, plataformas mais claramente nacionalistas, né, voltadas à reindustrialização nacional, né, voltada à recuperação da capacidade de emprego, sobretudo, como uma bandeira central. E, por isso, essas forças, né, que abraçam essa agenda woke, essa agenda cosmopolita, essa agenda identitária, cada vez mais declinam, né, como expressão de uma minoria, né, como uma expressão de forças que absolutamente não representam a maioria dessas suas sociedades, né? Eu digo isso porque também me parece, ao exemplo do que disse o Vicentini, que diante desses fenômenos novos, né, não cabe a gente ficar utilizando e repetindo velhos chavões, né? Por exemplo, ao caracterizar essas mudanças nas forças políticas, em especial no ambiente europeu, né? Na verdade, a gente precisa interpretar esses fenômenos novos à luz da nova realidade, sobretudo dessa realidade em que, embutida na crise de civilização, está uma profunda crise das forças de esquerda que fizeram uma opção por abraçar uma determinada agenda que não é de interesse nem da nação e muito menos das massas trabalhadoras que ela sempre se propôs a representar, né? Veja o caso, por exemplo, da Alemanha, né? Recentemente nós tivemos uma eleição na Alemanha, onde, digamos assim, uma plataforma antissistêmica, né? Ou antissistema, ou anti-establishment, teve, se você juntar o que a gente pode chamar de nacionalistas de direita e de nacionalistas de esquerda, essa plataforma ela teve 1/4 dos votos do eleitorado alemão, né? Aqui eu estou falando da AfD e estou falando de um bloco, de uma cisão do globalista Die Linke, né? Uma cisão nacionalista do globalista Die Linke. Então, 1/4 do eleitorado alemão embarcou, né, num voto antissistema. Então, como é que a gente vai simplesmente colocar um carimbo na testa desse fenômeno novo e dizer, não, enfim, não é assim que se trata
um fenômeno novo, sobretudo quando há esse diagnóstico de que essa crise da civilização ocidental ela embute também uma forte crise da esquerda enquanto representante dos anseios da nação e dos anseios da maioria dos trabalhadores. Então, isso que eu queria aqui chamar a atenção, já está acabando o meu tempo, para dizer também, aí tentando dialogar com o que foi proposto, de que, digamos assim, a realidade internacional ela mostra o limite dessas visões cosmopolitas, dessas visões pretensamente universalistas, dissociadas da questão nacional. Né, dissociadas da questão nacional. Na verdade, a bandeira da nação, ou da recomposição da nação, ela continua ou permanece ou se fortalece como centro da questão diante da atual realidade mundial, né, como da atual realidade mundial, inclusive como objeto para as forças que defendem a transformação política e social dos seus respectivos países. É isso. Muito obrigado. Obrigada, Carmona. Brilhante contribuição. Sou Gilberto. Olha, o Zé Reinaldo colocou algumas questões muito importantes sobre a luta pelo socialismo está na ordem do dia, e tanto o Vicentini quanto o Carmona se voltaram para a formação social dos países e como isso pode facilitar ou dificultar a formação de um bloco social ou de uma maioria social, pelo que eu entendi, para uma luta pela transformação social. Eu acho que isso é fundamental, mesmo nós estamos falando de relações internacionais, mas relações internacionais não existem se a gente não olhar para cada nação e como essa situação está se dando, né? A gente tem um acelerado processo de informalização no trabalho, ou seja, de transformação do trabalhador formal em trabalhador informal, e daí para diante um processo de lumpenização dos trabalhadores, ou seja, lumpenização, aquele setor da classe operária, do lumpen proletariado, em que o individualismo dá o tom, é a luta de um contra todos, de todos contra um, é uma situação em que você não consegue organizar categorias, você não consegue organizar classes, seja em sindicatos, associações e partidos, ou seja, a objetividade da realidade do mercado de trabalho nos coloca imensas dificuldades para a organização social, né? E nisso eu fico muito decepcionado com uma promessa de campanha, uma a mais, do presidente Lula, que era colocar em rediscussão a reforma trabalhista do governo Temer, que funcionou como uma moto niveladora em cima da organização dos trabalhadores brasileiros. E mesmo lutas de massa que tem um potencial, aliás, não são ainda lutas de massa, mas uma luta dos trabalhadores pobres, que é a luta contra a jornada 6x1, mereceu uma resposta grosseira e ignorante do ministro Luiz Marinho, que veio com o argumento de que isso não deveria ser parte de um acordo trabalhista nacional, nem de uma lei, mas que cada empresa negociasse com seus trabalhadores. Essa é justamente o cerne de todas as reformas trabalhistas reacionárias de direita, de extrema-direita, do neoliberalismo no mundo, que é colocar o acordado acima do legislado. A grande pulo do gato da CLT foi colocar o legislado, ou seja, o acordo nacional, um grande acordo nacional, acima das questões particulares. E essa questão deu tom em centenas, mas em centenas de reformas trabalhistas pelo mundo. Quando se tem a chance de, no Brasil, de objetivamente, existe uma massa mobilizada reivindicando uma regulamentação, e existe uma pesquisa feita pelo FGV IBRE em agosto do ano passado, que constatou que 57% dos trabalhadores, chamados elegantemente de plataformizados, mas são os trabalhadores inseguros, os trabalhadores flexíveis, direitos, eles têm
eles querem um trabalho formal, eles não querem esse trabalho formal que tem aí, que são trabalhos que o governo alardeia. Foram criados não sei quantos milhões de postos de trabalho, sim, de 1 e 2 salários mínimos, em que o trabalhador prefere trabalhar plataformizado do que trabalhar nessas situações. Vale dizer que o governo avançou mais sobre a reforma trabalhista numa direção de retirada de direitos. Essa história do consignado, que tem como garantia o fundo de garantia dos trabalhadores, vai financiarizar a última segurança que o trabalhador tem. Já entregaram as casas no governo Bolsonaro, né? A casa pode ser penhorada, e agora o fundo de garantia. A luta pelo socialismo tem que começar, a meu ver, nessas questões básicas. Recompor a organização, recompor a organicidade dos trabalhadores. Recolocar o desmonte da reforma trabalhista é fundamental, é um passo essencial para que os trabalhadores atomizados, fragmentados, não sejam capturados pela extrema-direita. Na Alemanha e na França, o grande contingente de trabalhadores que vota na extrema-direita não vota especialmente porque eles se tornaram pobres de direita. Aliás, essa é outra picaretagem sociológica que surge nesses momentos de confusão, nesses momentos defensivos dos trabalhadores. Pobre de direita é um assinte ao trabalhador, é quem nunca estudou o Marx, a formação da consciência, as ideias dominantes serem da classe dominante, a disputa pela hegemonia, enfim, é quem faz tábula rasa dos trabalhadores, é quem subestima os trabalhadores. Mas, voltando, na Alemanha e na França, a grande captura, a grande sensibilização que partidos de extrema-direita, a Frente Nacional e a AfD têm, em especial com os trabalhadores da Alemanha do Leste, não é porque eles se tornaram pobres de direita. Não é só porque eles são um partido rebelde. É porque são partidos que prometem a volta dos direitos trabalhistas. São partidos que, especialmente a Frente Nacional, a volta do estado de bem-estar. É isso que a gente precisa ver. A extrema-direita está captando o que o neoliberalismo progressista são esses governos nem carne nem peixe, que são como os governos Antônio Costa em Portugal, o governo Alberto Fernandes na Argentina, o governo Biden e o governo Lula. São governos que têm um discurso levemente bacaninha, moderno, progressista, nem tanto progressista, mas aplicam o modelo neoliberal e tiram direitos dos trabalhadores. A extrema-direita vem com uma proposta que não implica uma mudança, um gasto substancial nos orçamentos públicos. Claro que ela vai abater, ela vai sensibilizar, ela vai tocar aqueles governos que têm o ajuste fiscal como centro da sua ação, como centro, como método de gerir a economia. Aquele livro da economista ítalo-americana, a Clara Mattei, ela fala justamente disso. Aliás, eu gosto mais das entrevistas que ela dá e da introdução do livro do que do livro em si. O livro analisa o fascismo, o surgimento do fascismo há 100 anos. Mas o título do livro é um título comprido, né? Vocês lembram a lógica do capital? Como é que é a história? Como os economistas inventaram as políticas de ajuste? Não foram os economistas, mas vamos lá. Como os economistas inventaram as políticas de ajuste e abriram caminho para o fascismo. É isso. O melhor caminho para as políticas de ajuste é isso que está sendo aplicado no Brasil hoje, é o que foi aplicado na Argentina, é o que foi aplicado em outros países em que a restrição orçamentária dá o tom. Sobre essa questão do avanço tecnológico, ele tem uma importância fundamental. Se a gente lembrar que um dos fatores da queda da União Soviética foi a perda de dinamismo da sua economia, porque a União Soviética não conseguiu acompanhar o desenvolvimento do que era nos anos 80, a informatização, ainda não tinha internet e tal, mas que era na época que se chamava de tecnologia dos computadores e tal, a ponto de ser espantoso a gente perceber que até a segunda metade dos anos 60, o programa espacial soviético não tinha computadores. Era colocação de um satélite em órbita, colocação dos astronautas da Vostok, da Voskhod, o Gagarin, o Titov, todos aqueles heróis da corrida espacial soviética, o satélite Lunik, os satélites que foram para a Lua, era tudo feito em cálculos balísticos, detalhadíssimos.
e que não tinha condição de você corrigir a rota de um satélite no espaço. É como se você desse um tiro e você calculasse a rota da Lua, a rota de Marte e tal, e chegava lá. Isso não é um feito, isso é um atraso. E esse atraso impediu o salto seguinte, que é o salto da produtividade. O grande aporte que a China, que o socialismo chinês nos coloca, é ela conseguir combinar avanço tecnológico, que sempre significa dispensa de mão de obra, desde a Revolução Industrial inglesa no século XVIII, ela sempre significa isso, com inclusão dos trabalhadores no trabalho, no mundo do trabalho. Para isso é fundamental, quem faz isso não é o mercado, quem faz isso é a ação do Estado, que disciplina o mercado de trabalho de maneira rigorosa, deixando o mercado gerir, o mercado vai gerir isso, avanço tecnológico, dispensa de mão de obra, aumento do exército industrial de reserva, reformas trabalhistas para baratear o custo dos produtos e vamos embora. Então, a revolução, as medidas a serem tomadas, recomposição do mundo do trabalho via ação estrita do Estado. Governos neoliberais progressistas não têm essa agenda. Eu termino só, o Zé Reinaldo aqui me tocou profundamente ao lembrar dos 70 anos de Bandung, mas eu, na minha tradição, que é a mesma do Zé Reinaldo, antes disso a gente tem o 8 e 9 de maio, que é a entrada do Exército Vermelho em Berlim, que deve merecer de nós, pela participação que o Brasil teve, uma grande comemoração, uma data a ser marcada, a vitória sobre o nazifascismo há 80 anos, para que a gente tenha condições ainda maiores de enfrentar o nazifascismo aqui no Brasil. Obrigado, gente. Muito bem. Bem, em nome da Fundação Maurício Grabois, queremos agradecer imensamente ao professor Gilberto, ao professor Carmona, ao professor Paulo Vicente, Tine, a Zé Reinaldo, e a todos que estão aqui presentes hoje, assistindo, dirigentes do partido, dirigentes da Fundação, e convidá-los para amanhã. Né? Amanhã, às 18 horas, temos a terceira mesa, que já vai abordar a questão das tecnologias da informação e da inteligência artificial, particularmente a mesa de amanhã, abordará a questão das big techs e das novas fortunas, do novo mundo econômico, né, em volta das novas tecnologias. Então, desejo a todos uma boa noite e até amanhã. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, valeu, Ilka, pela coordenação. Obrigada. Boa noite. Parabéns, Ilka. Parabéns. Obrigada. Beijo, Ilka. Parabéns, Ilka, foi ótimo. Boa noite a todos, obrigada a todos por estarem aqui. Tá bom. Você foi muito Obrigada. bem, Ilka, adorei. Foi muito bom, eu adorei. Foi ótimo, né? Foi ótimo. Eu fiquei aqui aprendendo. Tchau, gente. Tchau, até amanhã.